Fala, minha turminha querida, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente tá aí num dia um pouco mais tranquilo, né? Sexta-feira, que alegria, já é uma alegria por si só, né? Mas estamos aí numa aula um pouco mais tranquila, vocês estão em casa para estudar, nós estamos tomando vacina para alegria de todos, né? Graças a Deus. E hoje então a nossa aula vai ser um pouquinho diferente. Vai ter aqui o vídeo gravado para vocês assistirem. Eu vou explicar aqui qual é o conteúdo de hoje. Depois talvez tenha um videozinho para vocês assistirem para dar aquela complementada. E aí vai ter um trabalhinho que eu vou pedir para vocês, vou fazer ali, vou dar as orientações necessárias para vocês anotarem tudo no caderno. Show? Então, para a gente dar início, eu vou pedir para que vocês abram o livro de vocês na página 10, tá? Na página 10, que a gente vai dar continuidade aí nos assuntos que envolvem ecologia. A gente já falou bastante sobre, né, os ciclos que existem aí na natureza, já vimos sobre cadeia e teia alimentar, que é super necessário, falamos sobre um pouquinho, né, sobre a relação que existe entre os seres e também sobre os ciclos que são necessários para os seres vivos, né, como o ciclo do carbono e o ciclo do nitrogênio. E aí a gente já fez as questões, tudo bonitinho, agora a gente vai dar continuidade aí nos assuntos. E como vocês podem ver aí na página 10, tá falando aí sobre um assunto que pode incomodar um pouquinho a gente de vez em quando. E tem a ver com extinção, né? Ou os animais que são ameaçados de extinção. Esse é um assunto muito sério que geralmente a gente não dá tanta bola, porque não é algo que nos afeta diretamente, sabe? Às vezes a gente não consegue enxergar as consequências disso tudo diretamente na nossa vida. Mas a extinção da espécie, ela causa um grande desequilíbrio ecológico em muitos ecossistemas. E é o que tem acontecido hoje quando essas espécies aqui começam a serem reduzidas na natureza e depois de um tempo passam a não existir mais. E aqui no livro de vocês tem uma informação logo abaixo daquela foto, né, onde as crianças estão alimentando um rinoceronte. Ali fala que, de acordo com um artigo de uma revista, lá em fevereiro de 2019, bem recente até, haviam 11 espécies de animais brasileiras em vias de extinção, ou seja, elas estão muito ameaçadas, elas estão quase sendo extintas. Um exemplo é o tamanduá-bandeira, que está ali do outro ladinho, né, na foto, como vocês podem ver. Ele vive na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica e no Pantanal. E aí fica a questão, né? Esse tipo de bichinho, ele consegue viver em 5 biomas diferentes, né? Em 5 habitats diferentes. E mesmo assim, ele está quase sendo extinto. Já dá para perceber aí o quão perigoso está sendo, né? Porque assim, um bichinho que vive em 5 habitats diferentes, que consegue se adaptar, né, a 5 biomas diferentes, com umas temperaturas diferentes e até mesmo alimentações diferentes, mesmo assim ele está sendo extinto. Então, a gente tem um problema assim muito sério nesse quesito. Por que eu tô falando em problema? Porque assim, gente, existem muitos fatores que podem levar um animal a ser extinto. E muitos desses fatores estão ligados ao quê? Ações humanas. Consequências de ações que a gente comete. E apenas para lembrar vocês, quando a gente fala de extinção de espécies, de seres vivos, às vezes a gente se remete muito a animais, né? Porque são os que a gente mais vê, mas também nós podemos falar sobre plantas, né? Várias espécies vegetais aí também estão sendo extintas por conta das ações humanas. E quais são as principais ações humanas que podem levar uma espécie à extinção? Temos alguns exemplos na página 11, tá? Elas estão listadas em quadrados de cores diferentes, tá? Tem um quadro, não é um quadro, é um retângulo. Laranja, tem um verde, tem um azul. Ali são apenas alguns exemplos, tá, gente? Do que a gente faz que vai atingir negativamente os ecossistemas e as espécies e, por fim, acabar extinguindo eles em algum momento. E lembrando, gente, essas ações aqui, elas estão sendo feitas há muito e muito tempo de uma forma demasiada. E é por isso que as espécies estão entrando em extinção, porque nenhuma espécie ela é extinta do dia para a noite. Tá? Não acontece rápido assim. É uma coisa que vem se prolongando. Então é por isso que é mais perigoso ainda, é por isso que é mais problemático ainda, porque são ações, né, que a gente faz aí sem pensar, em demasia, e que aparentemente assim a gente não vê os problemas, né? E não vê que está afetando tanto, quando na verdade afeta muito, né? Então, por exemplo, esse tamanduazinho aqui, o pobre bichinho, mesmo estando em vários habitats diferentes, ele mesmo assim corre perigo, porque essas ações aí, elas estão sendo feitas a full, como dizem, né? Estão sendo feitas em grande quantidade e sempre e constantemente. Parece que aumenta cada vez mais esse tipo de ação negativa, né? Então, quais são os exemplos, né, de ações? Ali no primeiro retângulo, em laranja,
dá o exemplo das queimadas, né? As queimadas, a destruição, principalmente de várias árvores, e vocês sabem que florestas são o lar de muitos animais. E claro, quando você queima as árvores ali, você já está, ao mesmo tempo, matando muitas espécies vegetais, né? Então ali você acaba com a floresta, acaba com as espécies vegetais da floresta e, consequentemente, com o lar de muitos animais que precisam, de forma abrupta e de forma obrigatória, tentar se adaptar, sabe? Na verdade, todas as ações que a gente vai ver agora, elas praticamente obrigam esses seres a se adaptarem de alguma forma, tá? E eu vou usar o exemplo mais clássico que a gente está vivendo aqui, né, e agora, que é o exemplo da pandemia. Ela veio, não pediu licença nem nada, e obrigou a gente a se adaptar. Teve gente que conseguiu, teve gente que até hoje ainda não conseguiu se adaptar a ficar em casa, né, enfim, andar de máscara, né? Enfim, as coisas que a gente teve que fazer foi uma adaptação que a gente teve que fazer obrigado. E teve gente que não conseguiu, teve gente que não se adequou ali aos cuidados de restrição, teve gente que ficou muito mal mentalmente, por ter que ficar isolado, por ter que ficar sempre em casa ou várias outras coisas. E claro, infelizmente também teve gente que perdeu familiares por conta de toda a pandemia. E gente, é exatamente isso que a gente faz com os seres vivos aí dos ecossistemas variados que a gente tem pelo mundo. A gente obriga eles, né? A gente faz uma ação ali e obriga eles a se adaptar. Ó, se você não conseguiu, azar o teu. É mais ou menos assim que a gente tá fazendo quando faz essas ações, né? Se virem, se conseguir sobreviver, ok, se não conseguir, azar o seu, né? São ações assim que realmente a gente não pensa nas consequências e infelizmente quem acaba pagando o pato são os pobres dos seres vivos que dependem desses ecossistemas para viver. Se a gente destrói eles de alguma maneira, com certeza vai ser bem complicado para eles conseguir sobreviver. Tem uns que conseguem se adaptar a uma nova alimentação, a um novo tipo de lar, um novo tipo de ambiente, mas tem muitos que não conseguem, e é aí que entra a extinção. Outro fator que a gente faz ali já está no retângulo verde, que é a exploração dos recursos naturais. A gente pega muita árvore, a gente pega muita água, né, e prejudica a vida de outras espécies que dependem dessas coisas, né? Eu sei que a gente depende muito disso, só que o problema é que a gente pega, como eu já falei antes, de forma incontrolada, né? A gente não consegue pensar num planejamento para poder utilizar esses recursos naturais de uma forma um pouco mais controlada, um pouco mais justa, para que ninguém fique sem. A gente quer tudo pra gente. E os outros seres vivos que se lasquem, né? Que a gente pode dizer assim. E a terceira ação que a gente faz é a poluição, né? A invenção de novas máquinas, indústrias, automóveis, tudo isso aí aumenta a poluição, aumenta o aquecimento global e isso faz com que as espécies, né, de vegetais e animais talvez também não consigam se adaptar, né, a um novo clima, a essa nova poluição e acabam morrendo por conta disso. Mas e aí, aonde que entra a parte de prejudicar a cadeia alimentar aí em toda essa extinção aí dos seres vivos? Lembra que a gente falou bem no início desse capítulo que os seres, eles dependem um do outro. Vocês lembram disso? Que a gente tava falando, eu dependo do agricultor lá que planta as coisinhas para eu poder me alimentar, né? Eu dependo da pessoa que cuida do gado para eu poder também me alimentar, geralmente, né? Ou para eu poder ter um leite, um queijo, alguma coisa desse tipo na minha geladeira. Então, todos os seres vivos dentro de um ecossistema e numa cadeia alimentar dependem um do outro para poder sobreviver, né? Não só os vivos dependem dos vivos, mas os vivos também dependem das coisas não vivas, que são os fatores abióticos do lugar, que a gente já mencionou também, como a luz, né? A água, o solo e etc. Então, toda a relação de uma cadeia alimentar dentro de um ecossistema, ela é uma relação de independência ou interdependência de um ser vivo com outro ou de um ser vivo com um não vivo. Então, quando a gente prejudica um ponto da cadeia alimentar, a gente faz um efeito dominó. Eu quero que vocês lembrem agora como que é a cadeia alimentar. A gente desenhou já no quadro, a gente já viu alguns exemplos no próprio livro de cadeia e teia alimentar, vocês podem pensar em qualquer um dos dois. Então pensem aí, tá? Em vários animaizinhos, pensem nos produtores, tá? Eu quero que vocês pensem em todos os níveis da cadeia alimentar, da teia alimentar que a gente já viu. Pensa nos produtores, pensa aí nos consumidores primários, nos terciários, nos quaternários, nos decompositores. Qualquer mexidinha aí nessa teia, nessa cadeia alimentar. Se eu tiro um desses níveis, vamos dizer que eu tire o consumidor primário, que são aqueles que comem as plantas, ok? Eu tiro eles dali, né? Eles morrem.
eles são extintos, né? Ou pelo menos uma das espécies é extinta, que a gente pode pensar aí numa cadeia alimentar específica, tá? Uma cadeia alimentar específica. Digamos que nós estamos falando, tá? Um exemplo bem simples para vocês. A gente está falando de uma cadeia alimentar lá da África, tá? A gente já usou esse exemplo antes. Que temos ali, então, o pasto, né? O capim, daí temos a zebra e logo depois da zebra temos o leão, que come a zebra, né? E o leão morre de causas naturais e é decomposto aí pelos micro-organismos. Beleza, temos aí uma cadeia alimentar formada. Digamos que este leão, ele não tenha mais nenhum outro animal que ele consome, tá? Digamos que seja apenas a zebra. Eu sei que o leão pode comer outros seres lá na África, tipo um gnu, ou outros bichinhos, né? Um cervo ou algo assim, mas digamos que fosse apenas a zebra, tá? Era a alimentação principal do leão. E aí a zebra é extinta, tá? A zebra é extinta. Talvez, falando mais da zebra ali, talvez isso seja meio impossível, porque eles se reproduzem muito, né? São muitas zebras que tem. Mas, né? Tá, eu não vou dizer impossível, que é uma palavra muito forte, né? Mas é difícil. É difícil porque são muitas zebras. Mas vamos usar o lúdico aqui, tá? A imaginação. Digamos que as zebras entrem em extinção e não existam mais, não tem mais zebra na natureza. E era o único alimento do leão. O que vai acontecer? Lembra que eu falei do efeito dominó? Se vocês não lembram ou não sabem o que é um efeito dominó, é basicamente, né, tem um dominózinho, um do ladinho do outro bonitinho, e quando eu derrubo um, aquela sequência inteira de dominó vai embora, vai derrubando um por um, até chegar no último e derrubar todos. Então, se eu tiro, né, se extinguiu uma espécie dessa cadeia alimentar, as outras, consequentemente, vão se extinguindo também. Porque pensa, se o leão não tem mais ninguém para se alimentar, ele vai comer o quê? Animais carnívoros, eles dificilmente vão se tornar animais herbívoros, né? Você pode dizer, mas ele pode começar a comer planta. Gente, não é assim, tá? Infelizmente, os animais que são carnívoros, eles não tendem a começar a comer pasto do nada, tá? Assim como os herbívoros não tendem a começar a caçar, tá? Do nada para comer carne. Não existe isso, tá? Infelizmente, eles vão se adaptar dentro da alimentação natural deles. Os carnívoros vão se adaptar para comer outro tipo de carne. Os herbívoros se adaptam para comer outro tipo de planta, outro tipo de vegetal e assim por diante, né? Eles não vão sair fora daquele tipo de alimentação deles, tá? Então, um leão que é carnívoro, ele precisaria procurar outro tipo de carne. Mas, se a gente levar em consideração que tinha só a zebra para ele se alimentar, então ele não vai ter mais comida. E, consequentemente, quando a gente não tem comida, o que acontece? A gente morre, né? A gente pode viver ali por alguns dias, alguns meses, e depois disso não tem mais como. E esse leão vai vir a morrer. E aí quebrou toda já a cadeia alimentar. E é claro, daí esses vegetais que tinham ali, né, a comida da zebra vai crescer incontrolavelmente. Lembrando, gente, eu tô só conjecturando aqui, tá? Só pensando um pouco além. É claro que existem outros animais que também comem o capim, mas se a gente for pensar num ecossistema em que realmente só tem aquele predador natural, somente aquele bichinho que come aquele tipo de planta, desestrutura tudo. Então aquela planta, aquele vegetal, ele vai crescer incontrolavelmente, não vai ser bem assim para controlar. Os bichinhos, né, os outros bichinhos que comiam esse herbívoro podem morrer porque não tem outro ser vivo para ele se alimentar, ou pode ser muito difícil de caçar, né, digamos, que tem essa dificuldade, eles não consigam se adaptar a uma caça diferente, e aí eles vão morrendo e assim vai morrendo uma cadeia alimentar. Então vejam que se a gente extinguir uma espécie, na verdade, a gente não vai estar extinguindo uma espécie individualmente, a gente vai estar extinguindo um ecossistema inteiro. Obviamente não da noite para o dia, como eu tinha falado para vocês, mas daqui a algum tempo talvez aquele ecossistema não exista mais, né? E a gente já vê exemplos clássicos aí de muitas coisas que estão decaindo e decaindo cada vez mais. Um deles é o exemplo lá do Ártico, né, dos bichinhos que vivem lá no frio, no gelo, não tem mais tanto gelo. Eles estão sofrendo por isso, estão perdendo seus alimentos naturais ou seus predadores naturais, tá? E lembrando, gente, às vezes a gente pode pensar assim, digamos que o leão morra, tá? Nessa cadeia alimentar ali da zebra. E aí a gente pode pensar assim, o leão morreu, tranquilo então pra zebra, né? Agora a zebra vai ficar faceira. Gente, isso também causa um desequilíbrio ecológico, porque daí o que vai acontecer? Vai ter zebra em demasia, vão ter muitas e muitas zebras. E vocês sabem que cavalo come muito. Vai chegar um ponto que vai ter tanta zebra que talvez não tenha mais tanto capim para tanta zebra. E aí no momento em que elas terminar de comer todo o capim,
elas podem morrer de fome porque já não vai ter mais capim, né? Elas não vão dar chance para o capim crescer novamente, porque vai ter muita zebra e elas vão estar constantemente comendo. Então, gente, vai desestabilizar toda a cadeia, não importa qual dos níveis a gente extingue. Não importa qual dos níveis vai embora na cadeia. Se um deles for, pode crer que toda a cadeia vai sofrer e, consequentemente, o ecossistema inteiro também sofrerá e pode vir a se extinguir daqui a algum tempo. E aí, pra gente encerrar essa parte no livro, eu quero que vocês virem aí na página 12 e 13. Vocês viram que eu expliquei tudo isso só na página 10 e 11, né? Depois vocês podem dar uma lida ali, porque a prof não gosta de ler, mas vocês podem ler a página 10 e a página 11 para dar uma complementada aí no que eu já falei. E agora aí na página 12 e 13, vocês podem ver que tem uma lista bem grande de espécies ameaçadas de extinção no Brasil e no mundo, tá? Tem espécies aqui de vegetais e também tem espécies de animais, então a gente vai ver agora um por um, tá? O primeiro, que é mencionado ali, tá escrito no Brasil, tá? Os que estão em azul, vocês vejam que dentro, ali no bichinho, na foto do bichinho ou da planta, tem um círculo em volta que tem o nome científico e o nome popular do bichinho em azul. Então, todos os que estão com esse círculo em azul é porque são espécies ameaçadas no Brasil. E do outro lado da página, vocês podem ver que tem também no mundo. E no mundo, esse círculo vai estar em vermelho, tá? Só para vocês se ligarem aí nas cores. Então, vamos começar aqui pelas espécies que estão ameaçadas no Brasil, começando pelo lobo-guará. Todo mundo já ouviu falar, inclusive, acho que todos nós já ouvimos falar de pelo menos um desses bichos que vão aparecer aqui, tá? O lobo-guará é muito famoso. Ali diz que ele é considerado o maior membro da família canina selvagem. Vocês estão percebendo? Aqui diz que é em termos de comprimento, tá? Ele é compridinho. E o mais interessante é que ele é maior nesse sentido até que um lobo, por exemplo, né? Mas o lobo ele é muito maior em altura. Ele apresenta pernas muito compridas, finas, vive em campos abertos, com vegetação arbustiva, se encontra em vias de extinção. Por quê? Devido ao desmatamento do seu habitat e à caça predatória. Então aqui nós temos as razões, tá, pelas quais esses bichinhos se encontram em extinção. Não só os bichos, como plantas também, né? Então, no caso do lobo-guará, é porque o pessoal está desmatando a área ali do lar dele, então ele não tem onde viver, e estão caçando em demasia esses bichinhos também, né? Não é uma caça controlada, eles estão caçando muito e não tá dando tempo do lobo-guará se reproduzir o suficiente para ter mais espécies, tá? É uma caça tão desenfreada que não dá tempo dos bichinhos conseguir dar novos lobos-guarás aí pra natureza. O mico-leão-dourado também é muito famosinho por estar ameaçado de extinção. Eu não sei como que esse bichinho ainda não foi extinto, sabe? É por um milagre mesmo do Senhor, porque desde que, quando eu era pequena, a gente estudava sobre o mico-leão-dourado e esse bichinho já estava em ameaças de extinção. Aqui diz que ele é encontrado só na Mata Atlântica, né, em reservas ambientais brasileiras. Aqui diz que tem bastante mico-leão-dourado, em lugares onde o pessoal precisa criar eles. É pouco mico-leão-dourado selvagem, sabe, solto na natureza. Esse animal está ameaçado por conta do intenso desflorestamento do seu habitat e do comércio ilegal de animais silvestres, ou seja, as pessoas pegam, capturam eles para vender de forma ilegal no país. Gente, por favor, né? É umas coisas assim absurdas. Mas vamos para a terceira, que é a arara azul grande. A arara azul está presente em áreas de florestas tropicais, como a Amazônia e a Mata Atlântica, e é considerado uma das espécies mais belas da fauna nacional. Por esse motivo, ele é alvo de traficantes de animais silvestres. Então, mais uma vez, aí a galera pega para vender ilegalmente e cobram preços absurdos. Então, esse bichinho aqui, gente, você sabe que existem espécies e espécies, né? Espécies que o Brasil permitiu que a gente vendesse, tivesse eles como animais domésticos, e tem outros que não é pra gente ter como animal doméstico, que é pra deixar eles na natureza e ponto final. E a arara azul é um desses, não é pra gente ter como bichinho de estimação. Existem araras que a gente pode ter de bichinho de estimação, tem cacatuas, calopsitas, tô falando de ave aqui, mas enfim, existem várias espécies de animais que a gente pode ter como bichinho de estimação, são legalizados, tá? E tá tudo certo, você pode comprar e você pode ter na sua casa. Porém, tem alguns que não é permitido. E a arara azul, ela não pode ser
considerada um animal doméstico e ela não pode ser vendida como um animal doméstico. Então, se algum dia você vê alguém vendendo esse tipo de bichinho, né, ou se você quiser comprar esse tipo de bichinho, já cancela, porque não pode, é ilegal no país e ela tem sido alvo de tráfico de animal. A galera pega e vende para poder ganhar dinheiro em cima desses bichinhos e eles não são animais de estimação, tá? E ela também sofre porque o pessoal tem desmatado muito seu habitat. Então, imagina, ainda mais uma ave que precisa muito de árvore e o pessoal tá desmatando, não tem árvore pro bichinho. Fica complicado, né? Outra, baleia franca austral. Essa aqui, ela é encontrada no litoral brasileiro, onde elas se reproduzem durante o inverno. Ah, é por isso que a gente não vê muito elas, então, no verão, né? Porque ninguém vai no inverno, na praia no inverno, né? Então, ela está em risco de extinção por causa da poluição da água, que a gente fala muito, e também da caça ilegal. O pessoal tem caçado muito essa baleia. A ararinha azul, essa aqui ela parece mais um papagaiozinho, né? E ela é semelhante à arara azul grande, porém é menor e a coloração é mais clara. Já é considerada extinta na natureza. O seu habitat natural era a caatinga. O que isso quer dizer, gente? Extinta na natureza. Você não encontra mais esse bichinho na natureza. Você não vai conseguir enxergar uma ararinha azul voando por aí, em parte alguma. Ela não existe mais na natureza. Aonde eu consigo ver a ararinha azul pessoalmente, ao vivo? Em cativeiro, tá? O pessoal conseguiu resgatar umas espécies ali e colocar em cativeiro e criar elas em cativeiro. Então agora só existem espécies nascidas em cativeiro, que é a mesma coisa que dizer que elas nasceram já domesticadas, sabe? Geralmente então você vê elas em um aviário, sabe? Como se fosse um zoológico de aves. Você só consegue ver ela desse jeito, na natureza não dá mais. E isso está quase acontecendo com o mico-leão-dourado também, tá? E aqui diz que o desaparecimento dessa ave na natureza foi causado pelo tráfico de espécies silvestres e pelo desmatamento irregular. Geralmente, esses são os principais motivos, tá, gente? Desmatamento e o tráfico ilegal. A araucária, vocês acreditam nisso, minha gente? A araucária é o pinheiro que a gente mais vê aqui no nosso Rio Grande do Sul. No Paraná também, na verdade no sul do Brasil inteiro tem bastante araucária, só que quanto mais pro sul, mais araucária a gente vê. E essa árvore está em ameaça de extinção. E a gente vê ela bastante por aí, né? Até a gente olha e parece que nada a ver, não tá sendo extinta, mas sim, está na lista. Ela então fica mais aqui pro sul do Brasil. As características, né? Ele perde os galhos inferiores com o passar do tempo, ficando com um tronco longo e galhos concentrados no topo. Aqui diz que ela pode viver entre 400 e 700 anos, então pode ser que a gente esteja vendo as mesmas araucárias que a gente já via desde criança, ou sei lá, porque elas vivem bastante. Entre as razões para o risco de desaparecimento se destaca o desmatamento para fins de urbanização. O pessoal pega, né, o tronco para fazer alguma coisa na cidade. E exploração da madeira. E o outro aqui em cima, na página 13 agora, gente, o pau-brasil, ele existia, né? Eu, pelo menos, eu não vejo mais pau-brasil, mas vamos ler aqui o que diz. Ele é abundante no nosso território durante o período pré-colonial, ou seja, antes dos portugueses chegarem aqui, tá? Onde tinha só os índios. Esse é o período pré-colonial, tá? Então tinha muito do pau-brasil aqui no nosso querido território brasileiro. E o maior lugar onde ele estava, né, era na Mata Atlântica. E ele foi amplamente extraído pelos exploradores europeus para comercializar. E ele se tornou, então, uma das principais fontes de renda da coroa portuguesa. Depois que o pessoal veio e colonizou o Brasil, essa era a principal fonte de renda, porque ele dava a tinta, né, principalmente. Então, eles cortaram tudo para poder ter dinheiro. Aqui diz que ele é caracterizado por flores amarelas e pela existência, no interior do tronco, de um extrato vermelho, que possibilita a produção de tintas. Isso aí, você tira o tronco ali, né, raspa, tem essa coloração vermelha, que o pessoal usava então para tingir várias coisas, tingiam tecidos, enfim, usavam real como tinta. Aí ali embaixo diz que por conta da intensa retirada desse vegetal do seu habitat, hoje ele também se encontra em vias de extinção. No caso assim, eu não vejo, não sei como é que é um pau-brasil. De ver ele assim, nossa, isso aqui é um pau-brasil, nunca vi, né? Na minha época já dizia que ele não existia mais, que não tinha mais, mas aqui diz que ele está em vias de extinção, então quer dizer que ainda existe, eu só não sei
aonde está, onde tem essas últimas espécies pra gente poder ver, né, analisar elas aí. Mas ali tem uma fotinho, então, de um pau-brasil, inclusive uma árvore muito bonita, muito frondosa, que dá uma sombra muito legal. Infelizmente, e deve ser muito bonita, né? Infelizmente a gente não vê quase nenhuma, porque a galera veio e explorou ela muito. E a última espécie que a gente pode ver aí na página 13 é o jaborandi, também é muito conhecida essa árvore aí, né, esse vegetal. Ele é utilizado na produção de cosméticos, tem propriedades medicinais, geralmente é um anti-inflamatório. E pode ser aplicado para tratar enfermidades como artrite, bronquite, reumatismo, edemas e outros. Ele se encontra em risco de extinção porque tem muita extração dele na natureza para isso, para usar em fins medicinais. Então o pessoal tira, né, para usar. Então, como eu falei, gente, a galera parece que não sabe usar as coisas com cuidado, não sabe usar pouquinho. Não, tem que ir lá e vamos tirar tudo. É complicado, né, gente? Porque não precisa ser assim. É só ter um planejamento. E se tira, planta mais. Não, tem que ir lá e catar tudo. Não pode ter nem um planejamentozinho que sequer. As pessoas são muito egoístas, né? Enfim, é complicado. E agora a gente vai ver aqui as espécies em extinção no mundo, tá? Que agora não é mais aqui no Brasil. O primeiro é o rinoceronte branco do norte. Ele é típico da África subsaariana. E aqui diz que ele vai desaparecer do planeta em alguns anos, porque o último macho morreu em 2018. Restam apenas 2 fêmeas. Então, galera, vocês sabem, né? Para uma espécie dessas conseguir se reproduzir e ter filhotinhos, precisa de um macho e uma fêmea. São seres sexuados. Então, não tem como 2 fêmeas se reproduzir. Então, gente, assim que essas 2 fêmeas morrerem, pode dar adeus ao rinoceronte branco do norte, porque a gente não vai mais conseguir ver ele nem em cativeiro. Eles vão desaparecer completamente. E qual é o principal motivo para esse desaparecimento? É que eles foram muito caçados para retirada do chifre, que é muito valioso. É tipo quando querem caçar os elefantes para pegar o marfim, né, que também é muito valioso. Então, o pessoal caçou tanto esses rinocerontes só para ter dinheiro por causa do chifre que não deu tempo deles conseguirem se reproduzir na natureza. Foi uma caça tão abundante assim, tão tremenda e desenfreada que matou todos os rinocerontes, né? E era um rinoceronte muito bonito e muito grandão, né? Bem da hora. Eu fico bem magoada, assim, bem chateada com esse tipo de coisa, assim, né? Uns bichinhos tão bonitos. E sabe que uma vez eu li que uma informação extra aqui pra vocês, tem algumas espécies, né? E quando eu falo espécies, leva em consideração tudo, ok? Qualquer tipo de ser vivo. Tem espécies que, às vezes, talvez a gente nem consiga estudar elas, nem conhecer elas, porque elas já vão ser extintas antes mesmo de alguém conseguir estudá-las e catalogá-las pra gente saber o nome ou enfim. É complicado. É triste. Mas vamos pro próximo animal, é a vaquita. Esse animal é um dos mais raros dos oceanos. Ele é um golfinho que vive próximo ao México e aos Estados Unidos. E ele é um sério candidato a breve extinção. Aqui diz que existem menos de 20 espécimes desse bicho e eles perdem a vida quando ficam presos em redes de pescas ilegais. Não conseguem voltar à superfície para respirar. Então, os pessoal deixa a rede lá embaixo. Acho que com a intenção realmente de matar, né? Porque quando eles se enrolam lá embaixo, eles não conseguem voltar para respirar. E para quem não lembra, ou para quem não sabe, golfinhos são mamíferos, são que nem nós. Eles têm pulmões, então eles precisam voltar para a superfície para respirar, né? Eles só têm uma capacidade pulmonar maior que a nossa para ficar embaixo d'água por mais tempo, né? Sem respirar. Então tem uma hora que eles têm que voltar. E presos numa rede, eles não conseguem e morrem afogados. Saola, aqui diz que ele vive na região da Annamite, no Vietnã. E ele foi catalogado há menos de 30 anos. Então, assim, ele é conhecido há pouquinho tempo. Recentemente ele foi catalogado aqui. Então, é o que eu tava falando pra vocês, né? De que vão ter espécies que a gente mal vai conseguir conhecer, mal vai conseguir estudar, porque já vão estar extintas ou em início de extinção. Que é o que aconteceu com esse animal aqui. Gente, vocês já ouviram falar desse animal? Saola. É porque ele foi descoberto há pouco tempo atrás, há 30 anos atrás apenas, e ele já está desaparecendo, né? Isso é absurdo, né? Eu até diria que é ridículo, porque a gente não consegue cuidar da natureza. É incrível isso, é incrível pro lado negativo, né? E por que ele já está em vias de extinção? Porque o pessoal caça ele de forma ilegal e eles também, o pessoal não tem uma gestão das reservas ambientais da onde ele vive. A destruição do habitat lá é muito grande para construir estradas e também para aproveitar a madeira
das árvores lá. Aqui diz que existem apenas algumas dúzias desse bichinho na natureza e poucas centenas. É muito triste isso. E por último temos o leopardo de Anur, muito bonito, inclusive ele vive nas regiões montanhosas entre a China e a Rússia. Tem a pele e as pernas mais grossas e peludas. E diz que atualmente há menos de 100 espécimes na natureza. Ele encontra-se em vias de extinção, principalmente pela caça ilegal, para o pessoal ter o quê? Casacos de pele, claro, uma coisa extremamente útil, essencial para a vida da gente, né? Ter casaco de pele. E também por causa da perda do próprio habitat, porque o pessoal tira as árvores, tira tudo para construir estradas, né? Ou às vezes causam incêndios florestais, então ele tá perdendo a casinha dele e tá morrendo para servir de casaco para as pessoas. Bom, gente, então esse era o conteúdo de hoje, tá? E o que eu vou querer de vocês, porque como eu acho esse assunto um assunto muito sério, eu vou passar um trabalho sobre isso para vocês. Eu não vou cobrar ele em prova, então só vou pedir o trabalho mesmo. Então eu quero que vocês agora vão lá pro Eclass, porque toda a descrição do trabalho em detalhes vai estar descrita bonitinha lá no Eclass para vocês, inclusive a data de entrega, tá? E se por acaso sobrar um tempinho aí do tempo de vocês, aí do período, vocês podem começar a fazer a pesquisa, tá? Leiam direitinho todos os passos do trabalho, todas as orientações, para vocês saberem, entenderem o que fazer e já podem começar ele, inclusive, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me perguntar, mandar uma mensagem para mim, ou vocês podem perguntar para a prof que vai estar com vocês aí na próxima semana também, e qualquer coisa ela repassa para mim. Tranquilo? É isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham entendido tudo. E eu espero também que vocês tenham ficado tão chateados quanto eu, né? E com tanta dó quanto eu dessas espécies aqui. E possam, talvez, conscientizar mais pessoas sobre isso. Eu sei que talvez algumas coisas não estejam tanto em nossas mãos, porque a gente não pode impedir as pessoas de caçar, por exemplo, né, os animais. A gente não pode impedir as pessoas de destruir de forma desenfreada os habitats. Mas a gente pode fazer a nossa parte, a gente pode talvez apoiar causas que ajudem esses animais e ajudem a manter os habitats seguros para eles. Enfim, gente, essa talvez possa ser a nossa parte, né? Que a gente possa fazer. Pelo menos por enquanto, pelo menos aqui no âmbito que a gente vive, né? Mas se algum de vocês algum dia quiser estudar sobre isso e quiser salvar espécies, talvez vocês possam estudar para isso e ia ser muito legal e muito interessante. Por hoje é isso, meus queridos. Um bom dia para vocês e um bom restante de aula. E até a próxima semana. Tchau!